Será que estamos vivendo em uma era de migrações sem precedentes? Frases como onda de imigrantes têm sido rotineiras nas manchetes nos últimos anos, principalmente na Europa. Vários fatores fortalecem esse mito, como o sensacionalismo por parte da mídia, principalmente após os acontecimentos no Oriente Médio em 2015 e a migração para a Europa. A globalização e os fluxos de informações, no qual a globalização realmente facilitou o processo de migrações por diversos fatores, entretanto, essa também forneceu a disseminação de informações deturpadas em larga escala. Jogos políticos e ações governamentais protecionistas que ocorrem até hoje, mas que ocorreram bastante em alguns países da Europa, nesse fenômeno de migrações ocorridos em 2015 adiante, e o fortalecimento desse mito que estamos vivendo em uma era de migrações descontroladas. Além disso, um argumento utilizado é que o número de migrações internacionais aumentaram de 93 milhões em 1960 para 244 milhões em 2015. Entretanto, diversos fatores explicam por que esses números afetaram e quais são os graus comparativos para que a gente possa realmente provar que essas migrações não são não existe essa era de migrações sem precedentes. Não, não estamos vivendo em uma era de migração sem precedentes. Sim, o número de migrantes aumentou, porém foi proporcional ao número da população global, que também cresceu nesses últimos anos. A porcentagem de imigrantes pelo mundo é de 3% desde 1960. A ideia de uma crise de refugiados também não tem base. Os refugiados representam uma parcela relativamente pequena de todos os migrantes. O número de refugiados diminuiu de 18,5 milhões em 1990 para 16,3 milhões em 2010. Já em 2016, visto o resultado da guerra da Síria, o total foi para 21,3 milhões de refugiados pelo mundo. Países como Turquia, Paquistão, Líbano, Irã, Etiópia e Jordânia atualmente hospedam a maioria da população refugiada. Já as sociedades ocidentais, em contraste, recebem um número relativamente baixo de refugiados. Atualmente, cerca de 0,4% da população total da União Europeia é refugiada. Esse número esteve em torno de 0,5% entre os anos de 1992 e 1995, ou seja, as porcentagens estão estáveis mediante a comparação. A ideia de uma crise é falsa e não está relacionada com a realidade. Não, a migração não pode resolver os problemas associados ao envelhecimento da sociedade. A dimensão da migração não é capaz de compensar o envelhecimento da população. Estudo das Nações Unidas mostrou que, para alcançar tal resultado, níveis de imigração teriam que atingir níveis indesejáveis e irrealistas. Sim, países ricos onde a fertilidade decresceu abaixo de nível de substituição produzirão uma coorte jovem menos numerosa do que aos seus parentes mais velhos. A Alemanha exige imigração líquida de 3,5 milhões de pessoas por ano, 12 vezes mais do que a média anual de 280 mil entre os anos de 1991 e 2015. Sim, há uma tendência global de menor fecundidade. Entretanto, a fecundidade atual é incapaz de repor toda a população. Segundo a Organização das Nações Unidas, atualmente, somente na África há um crescimento populacional ainda superior do que em outros países, com média acima de 3 filhos por mulher. Na Europa, a taxa de natalidade é de 1,53 e 2,03 na América do Norte e na Ásia. Na China e na Índia, países que já têm uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, a estabilidade da população deve ser atingida em poucas décadas e a fecundidade também cairá nas próximas décadas.